esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossos pecados. O Senhor fez conhecer a salvação. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor fez conhecer a salvação. É o que nós acabamos de cantar com o salmista. E o evangelho que nós escutamos hoje aponta exatamente isso que Jesus Cristo realizou. Através de curas, milagres, prodígios, sinais, o Senhor foi dando a conhecer a salvação para tantos que cruzavam o seu caminho. E o Evangelho de São Lucas, que nós acabamos de ouvir, Jesus Cristo está em subida para Jerusalém. E você sabe que Jerusalém, Jesus Cristo, não está subindo porque aguarda um paraíso para Ele, uma cama bem preparada, não é? Pessoas que amarão muito nosso Senhor Jesus Cristo, que darão sombra e água fresca para Ele. Nós sabemos que Ele está subindo para Jerusalém exatamente para viver o seu mistério pascal. O que é isso, Padre Wellison? O mistério pascal, exatamente, Jesus Cristo passaria pela paixão, morte e ressurreição. Só que antes dele partir para Jerusalém, quantas pessoas cruzaram o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo e puderam escutar Jesus Cristo, ver sinais. Eu já mencionei isso para vocês. Só que diante daquela multidão, o evangelho de hoje exatamente disse assim: naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade. Imagine, gente, muitas pessoas, muitíssimas pessoas querendo escutar nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo já estava fazendo sucesso naquela época, não estava? Se existia uma multidão atrás dele. Só que quando Jesus Cristo vê aquela multidão, gente, Jesus Cristo que não é guiado pelo ibope nem pelo sucesso, olha como ele acolheu aquela multidão, gente. A gente tem uma visão de Jesus Cristo muito bonzinho, muito misericordioso, mas também como um pai, como um pastor que tem hora ou outra que tem que pegar a sua ovelha que está machucada, ferida, às vezes à força, gritando para cuidar. Jesus Cristo acolheu exatamente aquela multidão, falando o quê, gente? Gente do céu, o Rubens já soprou aí. Não sei se vocês prestaram atenção. Essa é uma geração má. Ô, gente, escutar isso da parte de Jesus Cristo não é fácil, não. Você é mau. Você precisa de conversão. É que Jesus Cristo estava dizendo: está todo mundo aqui muito bem, Jesus Cristo, que maravilha, vieram te procurar. Só que Jesus Cristo, Ele sonda os nossos corações. Tantas vezes a gente vê as aparências aí, né? Achamos porque nós estamos na igreja, já está bom. Ele é até uma pessoa piedosa, Padre Wellison, vai à igreja, vai à missa aos domingos, não sei mais o quê. Era um povo que seguia Jesus Cristo.
mas que precisava dar um passo na caminhada de fé. Precisava de conversão. E conversão, gente, não é somente para o tempo da quaresma. Todos os dias nós precisamos nos converter, mudar a direção, fazermos uma avaliação da nossa vida e percebermos o que nós precisamos mudar, gente. Tem coisas em nós que ainda não estão de acordo com a palavra de Deus, com o Evangelho, seja nos nossos pensamentos. Por isso que nas missas a gente pode rezar: confesso a Deus Todo-Poderoso que pequei muitas vezes. Quantos pensamentos que ainda não estão de acordo com os pensamentos de Deus. Por palavras, quantas vezes nós falamos coisas absurdas. E isso eu não estou acusando vocês, estou dizendo uma realidade, porque nós não somos anjos. Nós não estamos prontos. E para você não desanimar, porque nós podemos também desanimar, Tânia, Rubens, porque muitos olham o caminho que os santos fizeram e querem chegar onde eles já chegaram, mas não querem passar por o caminho que eles passaram. Gente, quem conhece a história de São Francisco de Sales, que inspirou muito nosso querido Dom Bosco, fundador dos Salesianos, quem sabe conhece um mínimo da história de São Francisco de Sales, sabe que ele não era um homem totalmente controlado assim pelo espírito, era um homem muito nervoso. Para ele não ser agressivo com as pessoas, porque ele tinha aquele estupim curto, quase que paciência zero, quando as pessoas iam conversar com o bispo Francisco de Sales, e ele percebia que estava dando bola fora, gente, para ele não tratar a pessoa com falta de educação, e sendo cristão, sabe o que ele fazia, gente? Ele arranhava a mesa de baixo assim, ó. Ele colocava toda a raiva dele ali e arranhava mesmo. Sabe como descobriram isso? Não porque ele falou, mas porque depois que ele faleceu, começaram a ver como estava a mesa do escritório dele. Ele era um homem que se colocou no caminho de conversão. Vocês acham que tantos santos já eram castos assim, porque eles encontraram Jesus Cristo agora, não precisa fugir das tentações? Quem conhece a famosa história de São Francisco de Assis? São Francisco de Assis não era lá aquele santo bonito, mas ele era tentado. Gente, porque o fruto proibido, gente, tantos querem tentar. E Francisco de Assis, um dia uma dona lá foi engraçar em cima de Francisco de Assis, querendo ter umas paixões com ele. Falou: quer ter paixão comigo? Quero. Vamos ali então. Pulou dentro de uma roseira tomada de espinho, falou: vem estar aqui comigo agora. E ele não se machucou. Quantas vezes aquele homem, no frio, ele ficava quase que nu, ficava ali na neve, dizendo: as minhas paixões ainda não estão ordenadas. E não somente no campo da sexualidade não, gente, mas tantas outras tentações Francisco de Assis vivenciou, porque era gente. E tantos outros santos nos ensinam, e eles nos ensinam este caminho que nós precisamos trilhar, que é para você, que é para mim, porque nós não estamos prontos. Jesus Cristo está dizendo: olha, essa geração é uma geração má, mas Jesus Cristo fala isso denunciando, mas ao mesmo tempo iluminando. Ele não quer que nós fiquemos assim. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, não quer que nós possamos buscá-lo somente por aquilo que Ele pode nos dar, no campo terreno, material. Porque mesmo se hoje Ele te dá saúde, como aconteceu com o lindo testemunho que veio da Daniela, mas vai chegar um tempo, depois de um bom tempo, a Daniela poderá viver uma outra realidade na sua saúde, porque nós não somos para este mundo, gente. Você não é para este mundo, eu não sou. Chega um momento, hoje eu estava até conversando, né, dona Helena, lá na capela. Hoje faleceu o Dom Antônio Afonso de Miranda, 101 anos. E ele praticamente não estava com enfermidade grave. Mas vai chegando um tempo, gente, por conta da idade, os nossos órgãos vão definhando.
E mesmo que a gente busque saúde em Deus, vai chegar um momento que é próprio da nossa natureza. Nós vamos encerrar aqui e nós entraremos numa nova dimensão, numa nova vida. E se nós não trilhamos aqui neste mundo um caminho sincero de conversão e dizermos para Deus: Senhor, dessa vez é para valer. Eu não quero mais o pecado na minha vida, eu não quero mais essa situação, eu não quero meu matrimônio dessa forma que eu lido com as pessoas, está me machucando, porque o pecado não somente fere a outra pessoa, mas acaba ferindo a nós mesmos. Eu não quero mais viver assim. E Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aponta essas duas realidades para nós. Nós precisamos buscar nele sabedoria e conversão. Por isso que ele nos aponta neste evangelho, em primeiro lugar, sabedoria. Aquela rainha, tomada de muito dinheiro, mas que sabia que tinha um homem sábio e que ela precisava escutá-lo. Ela peregrinou, como vocês também estão peregrinando aqui essa semana. Peregrinou para estar próximo de um homem sábio, para escutá-lo, porque ela queria uma vida nova. E ela foi atrás da sabedoria de Salomão. E Salomão ficou encantadíssimo quando viu aquela mulher, uma rainha, procurá-lo. Porque queria uma vida séria, queria um compromisso. E depois Jesus Cristo aponta uma outra realidade, meus irmãos e minhas irmãs, do povo de Nínive, que se converteu pela pregação de Jonas. Você conhece a história de Jonas? Aqueles que não conhecem, precisarão conhecer. Semana passada nós passamos pelo livro de Jonas. Jonas foi até a cidade de Nínive, um povo pagão que não queria saber de Deus, e ele não quis ir em Nínive, fugiu de Deus, foi parar dentro de uma baleia. Olha que história macabra assim, né? Interessante. Os caminhos de Deus. Até que a baleia joga Jonas lá em Nínive, e ele tem que ir para Nínive. E quando ele chega em Nínive, ele não acreditava que o povo de lá podia se converter. Sabe por quê? Ele já chegou assim: em 3 dias Nínive será destruída. Em 3 dias Nínive será destruída. Ele não pregou conversão. Ele não falou assim: converta para que vocês não sejam destruídos. Ele já pregou logo: vocês serão destruídos. Nem o profeta acreditou que a cidade podia mudar. E o que aconteceu? Do rei até os animais, todos fizeram penitência e se converteram. Quantos profetas estão gritando para a gente, para cada um: se converta. E converter, gente, não é um fardo pesado que coloca em nós. A santidade, ela combina com você, combina comigo. E santidade, tantas vezes a gente fez uma ideia de que ser santo é ser uma pessoa triste. Ser santo é uma pessoa que foge totalmente do mundo. Jesus Cristo diz assim: vocês estão no mundo, só não é do mundo. Vocês devem conviver com as pessoas que estão no mundo. Você se recorda quando Jesus Cristo diz assim: olha, entrai de casa em casa, com medo que oferecer para vocês? Jesus Cristo não disse assim: só entre nessas casas. Disse isso? Não. E tantas vezes nós achamos que porque nós já estamos santos, nós fazemos seleção das pessoas. E com isso nós deixamos de levar o Evangelho a tantas pessoas que necessitam da palavra de Deus, porque nós somos melhores, uma casta eleita. De maneira alguma. Nós achamos que para nós sermos santos, meus irmãos e minhas irmãs, principalmente os jovens, vamos recordar aqui das lindíssimas palavras do Papa São João Paulo II para os jovens. Nós precisamos de jovens que usem calça jeans, que tomem Coca-Cola. Jovens que amam a Deus, jovens que têm boas amizades, jovens que estudam, jovens que honram pai e mãe, jovens que constroem um bom relacionamento no namoro. A santidade, gente, não é para extraterrestres, mas é para você. E interessante que quando a gente quer, entre aspas, ter felicidade, nós fazemos de tudo nessa vida. Sem desmerecer as pessoas que usam desses artifícios e dessa realidade, de maneira alguma. Não vou desmerecer aqui. Mas se uma pessoa que é um coach diz para a gente assim: olha, você precisa ler este livro. Gente, a gente vara a noite lendo aquele livro. Porque a gente vai saber como a gente vai ser bem sucedido, como a gente vai ganhar dinheiro.
Mas se o padre falar aqui para você, leia um capítulo da Sagrada Escritura, não tenho tempo, padre. Aí você vai no profissional ali de educação física, nutricionista, e diz assim, você precisa se privar deste alimento. Eu vou me privar porque eu quero, tá chegando ali o verão, eu quero exibir meu corpo na praia, então eu vou deixar de comer isso, eu vou acordar cedo para uma caminhada, para eu ir para a academia. Tudo isso, gente, eu não estou desprezando não, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos. Mas quando chega uma quarta-feira de cinza, que fala para você, é dia de jejum, para que fazer jejum? Ou sexta-feira santa, é dia de jejum, é dia de não comer carne. Tá bom, é dia de comer bacalhau. A gente prepara aquele bacalhau com natas. Tempera bem temperado, porque hoje já não pode comer carne vermelha. A gente prepara aquela refeição maravilhosa. Cadê o jejum? Aí eu não posso fazer jejum. Beleza, se a sua saúde não permite você fazer jejum, você pode se abster de algo. Você precisa comer doce todos os dias? Não. Então naquele dia, por causa de Deus, porque eu vou me penitenciar, eu vou deixar de comer um doce. Eu não preciso de cerveja sempre, então por causa do Senhor, hoje eu vou me abster de tomar uma cervejinha. Outro dia eu tomo, mas hoje por causa de Deus, eu vou fazer essa penitência porque a minha família precisa de conversão. Eu estou achando maravilhoso, uma bênção, gente. E bendito seja Deus pelas inspirações destes homens que querem evangelizar. A comunidade Hessing, o Frei Gils, quantas pessoas acordaram na madrugada para a oração. 4 horas da manhã estavam ali com o rosário e depois tinham que ir trabalhar. Porque entenderam que a vida também comporta sacrifícios espirituais. Se a gente quer alcançar bênçãos, graças de Deus, nós não nos movemos. Não mudamos de vida e só queremos receber, receber, receber. E tantos querem apontar o dedo para Deus e dizer, o Senhor tem que fazer isso, e isso, e isso, e isso para mim. E quando Deus não faz como eu gostaria que Ele realizasse na minha vida, fizesse na minha família, eu fico uma criança mimada. E quantos abandonam a fé cristã católica e vão partindo para tudo quanto é aí, tambor, não sei mais o que, passe, vai, porque eu quero um cristianismo fácil. Ou melhor, eu quero graças que possam cair na minha mão sem eu fazer nada. Um Deus que é um fast food, um Deus que está ao meu serviço e não entendendo que eu sou servo. Ele é o Senhor, mas mesmo sendo o Senhor, Ele me trata como amigo. Gente, é isso que Jesus Cristo está dizendo hoje. O coração de nosso Senhor Jesus Cristo está machucado pelas indiferenças daquela multidão. Mas será que é diferente hoje, gente? É diferente hoje, será? Será que estamos numa geração que está produzindo muitos frutos pela graça de Deus? Ou podemos dizer que é uma geração má? Quantos que são defensores dos animais e precisamos defender? Quantos dizem que as vidas importam? E todas as vidas importam. Inclusive as vidas que estão dentro do ventre, de poucos dias, importam. E tantas vezes nós dizemos, não, Padre Welles, essa vida aí não importa, a gente nem sabe se ela tem alma já, nem deu nome. Todas as vidas importam. É uma geração má, uma geração que está invertendo os valores. E tantas vezes nós estamos deixando isso entrar na nossa família, na nossa casa, como se isso fosse normal. Gente, saiba de uma coisa, nós estamos remando contra a maré, você que se decidiu ser cristão. Você não vai aprender no mundo de maneira alguma a perdoar. Você não vai aprender de maneira alguma no mundo valorizar o seu corpo e guardar uma castidade. Você não vai aprender no mundo. Eu fiquei sabendo que tem um senhor que está meio bravo comigo aí, diz que eu estou falando muito sobre sexo aqui na missa. Eu queria que ele pudesse me provar. Você não vai encontrar de maneira alguma no mundo falando para você valorizar o seu esposo, a sua esposa. Esses dias atrás eu falei aqui mesmo, que às vezes vamos para uma academia para expor o nosso corpo, para o outro ver, e com isso ficar em cima da gente, você que é casado, casada, e não vou deixar de falar isso. Porque o mundo ensina ao contrário, e eu tenho que fazer o papel de profeta, pelo meu batismo. E tantas outras coisas que o mundo não vai nos ensinando, mas vai nos deturpando. E Jesus Cristo está dizendo, que geração má.
Uma geração que, em primeiro lugar, coloca as coisas em primeiro lugar e não coloca Deus. Deus, gente, com isso eu estou dizendo aqui, não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele sabe que nós precisamos dEle. Por isso que Ele está gritando: vinde a mim, volte-se para mim, abandone a sua maldade, abandone o pecado. Hoje eu saí daqui do santuário do Pai das Misericórdias. Faça uma avaliação da sua vida. O que você precisa mudar? O que você precisa dizer? Basta isso, está me cansando, está cansando a minha família. Eu não quero desagradar mais o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você está no caminho certo, buscando a Deus, continue. Seja uma multidão que esteja gritando Jesus Cristo Rei. Não seja daqueles a multidão que está gritando crucifica-o. Daquele que diz, eu me basto e não preciso de Deus. Quem sabe hoje você veio aqui nesse santuário pela primeira vez, alguém trouxe você para você escutar isso, que você é muito querido e muito amado por Deus, que Ele quer derramar sobre a sua vida misericórdia, Ele quer dar sinais, prodígios, mas não se afaste dEle não. Vai chegar um momento, gente, onde nós vamos colocar as nossas duas mãozinhas assim, vamos juntar os nossos pezinhos, vamos fechar os nossos olhos aqui para este mundo, e depois que a gente fechar os nossos olhos aqui para este mundo, eles vão se abrir, não mais para este mundo. Você vai abrir os seus olhos diante dos ninivitas e diante da rainha do sul. O próprio Jesus Cristo diz, eles vos condenarão. Não vai ser nem Jesus, porque vocês não escutaram, porque vocês não converteram. Gente, isso será muito triste. E Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para a nossa família. Deus quer a nossa conversão. Mas se nós não aprendemos a escutar os apelos de Deus na nossa alma, nós podemos fechar os nossos olhos para este mundo e, infelizmente, gente, eu não quero ter essa experiência. Deus possa me livrar. Quando você abrir os seus olhos do outro lado, sabe quem vai estar te esperando, né? Vamos lá? Vamos para o fogo eterno? Hã? De jeito nenhum, eu não quero. Você quer ir para lá? Não, eu sei disso que não. E isso não é para causar medo em você, mas não podemos dizer que é uma realidade. Se nós não aproveitarmos, gente, para nós nos convertermos esse tempo que o Senhor nos dá, nós podemos abrir os nossos olhos e quem vai nos acompanhar não vai ser os anjos não. Bons, os anjos bons, vão ser aqueles anjos feios que eu não quero nem ver. Então aproveite. Se você faz um bom tempo que você não se confessa, faça a sua confissão. Se você faz um bom tempo que você já não buscava mais a igreja, principalmente a missa dominical, volte para a missa. Se o seu coração está tomado de mágoa, de ressentimento, será que não é hora de abandonar, não? Pare com isso. Isso pode te levar para um caminho que não vai ter volta. Será que não existem realidades de você pai, você mãe, que Deus está dizendo assim, para, isso está ferindo você, está ferindo a sua família. Volte-se para Deus, de todo o seu coração. Não deixe Jesus Cristo gritar para você assim, não somente geração, mas falar assim, Padre Wellison, o Senhor é muito mau. Eu te dei muitas oportunidades e o Senhor não quis. E mesmo, gente, sendo padre, eu vou ter que segurar na mão do capeta e ir para o inferno. Imagina, que vergonha. Aproveite das oportunidades que Deus lhe dá. Convertei-vos. Nossa Senhora, que nós celebraremos amanhã, como uma boa mãe, apareceu em Fátima, apareceu em Lourdes, Mendigore, que é a última das aparições, em Aparecida. E o grande fruto, gente, não foram aqueles peixes na rede, foram frutos de conversão. O povo voltou-se mais para Deus. É o que Nossa Senhora nos pede. Filhinhos, voltai-vos para Deus. Volte para Deus, você não vai perder nada. Nós só ganharemos estando com Deus. Isso é de Deus? Torna a dizer, vou encerrar com isso. Não é ser aquela pessoa chata, gente, pessoa chata não combina por ser de Deus. A chatice não vem da parte de Deus. Seja pessoa normal, trabalhe, estude, não é? Tenha capacidade de se divertir com os seus amigos, mas em lugares que não vão colocar sua alma em perigo. Não viva como um ET não, porque isso não é da vontade de Deus.
Seja pessoa normal, mas de Deus. Trabalhando, estudando, rezando, mas sem essas esquisitices, porque isso não combina com o que é cristão, não. E o Papa Francisco tem dito tanto isso, que tem cristão que o ano todo carrega a cara da Sexta-feira da Paixão. É terrível isso. O Padre Jonas, que com isso eu quero homenageá-lo, o Padre Jonas diz qual que é o nosso hábito, Tânia e Rubens? O sorriso. Você não vai encontrar ninguém da Canção Nova com uma roupa diferente. Olha lá, Rubens e a Tânia, vestidos normais. Mas vocês vão sempre encontrar lá, ó, sorrindo. Porque o Padre Jonas diz, quer identificar alguém da Canção Nova? É alguém que sorri. Basta você ver aí nos outdoors que tem da Canção Nova, sempre o Padre Jonas sorrindo. Quem está com a cara feia da Canção Nova está fugindo do carisma. Não é? Está com a cara de Sexta-feira da Paixão. Sorriso, alegria. E o Papa Francisco escreveu para nós Evangelium Gaudium. Sabe o que é Gaudium? Alguém sabe? Alegria. Evangelho da alegria. É lá que ele fala. Tem muitos cristãos que estão vivendo com a cara de Sexta-feira da Paixão o ano todo. Dá um sorrisinho aí atrás da máscara. Até seus olhos mexem, ó. Combina mais com você, gente. Você está seguindo Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. E Ele quer nos transformar de pessoas, infelizmente, tantas vezes, com essa cara de sexta-feira, para uma cara feliz, porque nós encontramos com aquele que é o sentido da nossa vida. Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor deu a conhecer a salvação. Cantai ao Senhor neste dia um canto novo, porque Ele faz prodígios na nossa vida. Sua mão e seu braço forte alcançaram a vitória para você. Então queira realmente voltar de todo o coração a este Deus que revelou que Ele é salvação. Você não vai encontrar salvação fora dEle. Por isso volte-se com toda a confiança para o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Porque o Senhor se revela a nós como um Deus misericordioso, amoroso, mas que nos chama também para voltarmos para Ti, porque o Senhor é fonte de todo o bem. E neste ato que você fará agora na liturgia eucarística, de colocar o pão e o vinho juntamente com o sacerdote, coloque seu coração também, o seu desejo de estar em Deus. Você que ficou assim com o seu coração apertado, algumas palavras talvez até aborreceram os seus ouvidos, será que não é o Senhor te incomodando, te chamando, e talvez o demônio te tentando? Não precisa tanto, não precisa tanto. Cuidado. O Senhor está nos chamando porque os tempos são maus. E o Senhor está nos chamando para próximos dEle. Eu escutei essa semana, e com isso eu quero encerrar, semana passada, do Padre Christian Shankar. Ele dizia assim: Deus é maior do que o demônio. Verdade ou não é? Sim. Sim. Mas o demônio é maior do que você. Amém. Então fuja dele. Fuja dele. Não pense que você é maior do que ele. Não é. Se você pensa que você tem força para tentar estar de frente a frente, se não for com Deus, Ele é maior. Então saia do caminho dele. Volte-se para o caminho de Deus, porque Deus é maior que ele. E Deus vence ele por você. Nós não conseguimos vencer se não for com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre seja louvado.